Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse instante. Nós ainda estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas já estamos chegando ao seu último item de análise, de verificação. Nós vamos ver então hoje o item provas voluntárias, o verdadeiro silício. Interessante esse título, o verdadeiro silício. O que significa isso? Silício, para quem não sabe e quiser fazer uma simples pesquisa, silício é um instrumento medieval que as pessoas que queriam se martirizar, ou seja, se submeter ao alto flagelo, sentindo dor, aplicando alguma coisa para causar dor nela própria, utilizavam um instrumento que era como se fosse uma cinta cheia de pregos, e ela ia apertando essa cinta no membro do seu corpo, na coxa, nas pernas, em algum lugar, e aquilo ia causando o alto flagelo, provocando dor na pessoa. Por quê? O silício tinha essa finalidade, esse instrumento, causar dor na própria pessoa, voluntariamente, devido à interpretação equivocada do ensinamento evangélico, né? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, o sujeito se afligia, provocando dor nele próprio, uma maneira totalmente equivocada de se compreender o ensinamento do Cristo. Então, as provas voluntárias aqui, que nós vamos passar a analisar algumas, esse item é muito rico e eu recomendo logo de início que vocês façam a leitura deste item. Vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, item provas voluntárias, o verdadeiro silício. Porque nesses breves minutos que nós vamos agora fazer uma análise, nós não vamos conseguir transmitir a riqueza de detalhes que tem aqui no Evangelho. Então é muito importante fazer essa leitura a hora que tiver um tempinho para isso. O que nos chama a atenção, então, logo de cara, é esse falso entendimento, onde é necessário sentir dor, passar por sofrimento, para receber a consolação. Mas o que nós temos que compreender é que as aflições muitas vezes nos causam dores. As dores físicas realmente nos causam dores físicas, mas, irmãozinho, não é a dor física que vai nos transformar em pessoas melhores. Não é a dor do corpo que causa essa transformação. É o entendimento. O entendimento, o questionamento. Por que eu estou passando por essa dor, por esse processo dolorido em meu corpo? Onde está a causa desse processo, dessa doença, desse acontecimento que causou essa dor no meu corpo e agora eu passo por esse momento? Então, o questionamento que nós devemos fazer, a busca da compreensão, está nesse sentido. No sentido de entender, buscar entender e se perguntar qual é o ensinamento que essa situação está me trazendo. Foi necessário que eu ficasse acamado? Foi necessário? Será que através dessa limitação da minha liberdade de locomoção não foi uma proteção que eu recebi diante do comportamento deslocado que eu estava tendo? É só um exemplo e nós temos que analisar a situação em cada um de nós, buscando a causa daquela situação. Então, aí nós compreendemos que não é a dor que ensina, de maneira alguma, não é a dor do corpo que ensina. O que ensina é a compreensão daquilo que eu estou passando. Por que eu estou passando isso? Buscar a causa, e isso está trazendo qual ensinamento para mim?
Será que isso está demonstrando que eu preciso ser mais amigo, que eu preciso estar mais presente junto à minha família, aos meus amigos? Será que isso está demonstrando que eu estava cometendo excessos e veio algo que me limitou para que eu aprendesse, para que eu entendesse que aquele caminho era equivocado? Cada um de nós precisa buscar o entendimento da situação que está passando. São provas, são desafios que a providência divina coloca à nossa situação. Eu não estou falando aqui de expiações, consequências do passado. Estou falando de provas, situações que nós nos deparamos que irão avaliar, examinar se eu melhorei enquanto espírito, se eu melhorei enquanto sentimento para passar por ela. Tem 3 itens que precisamos observar quando passamos por isso: a questão da inteligência, a questão da resignação e da paciência. Resignação é a compreensão que se estamos passando por uma situação difícil, compreendendo que o Pai é essencialmente amor e justo, significa que o meu sofrimento, a minha aflição tem uma razão de ser. Não é punição, mas tem uma razão de ser. Isso é estar resignado. Resignado é se submeter a essa situação que eu estou passando. A resignação nos leva a essa reflexão sem rebeldia, sem reclamação desnecessária, sem amaldiçoar ninguém e nem o Todo-Poderoso. Então a resignação é esse entendimento que nós buscamos. A paciência está ligada a isso, sabendo que todas essas situações chegarão ao seu fim, ao seu término. Então, através do exercício da paciência, tudo fica mais fácil. E o exercício da inteligência, o 3º item, como nós comentamos, extremamente necessário para que, através da inteligência, eu avalie o que está acontecendo comigo. E nós aprendemos também, nesse item, que existem situações que nós nos colocamos de maneira ao sofrimento e à dor. Muitas pessoas, muitos de nós ainda, quando carrega uma ideia equivocada, a pessoa está passando por um momento muito difícil, muitas vezes esse momento refere-se à questão da depressão, que é uma doença que a pessoa está passando. Então ela tem o desejo de colocar fim à sua própria vida material, a vida biológica. Só que ela tem o conhecimento que esse é um comportamento equivocado. Utiliza da sua inteligência de maneira ardilosa e assim ela passa a se colocar em situações perigosas, sabedora que essas situações poderão levar à morte do corpo físico. Esse comportamento é totalmente equivocado, porque a pessoa própria está se enganando. Por quê? Porque no fundo ela se coloca nessas situações de desafios, nessas situações de grande perigo. No fundo ela faz assim porque ela tem vontade de tirar a sua vida. Ocorrendo o desencarne nesses casos, será considerada suicida. Suicida. Pode ser que para nós aqui, para a família, autoridades, para a sociedade, a pessoa passe por um aventureiro destemido, corajoso. Mas, aos olhos do Criador, aos olhos de Deus, aquele comportamento já era esperado, aquele resultado era o pretendido pela pessoa. Então, ela arcará com todas as suas consequências, consequências morais, consequências espirituais, situação de grande sofrimento, estando no mundo espiritual.
Não adianta enganar. Não é possível enganar. O Pai sabe o que se passa em nossa intimidade. Nós podemos enganar quem está do nosso lado, quem está aqui na sociedade, família, colegas, amigos. Nós conseguimos enganar. Muitas vezes nós estamos intimamente passando por grandes dificuldades e exteriormente nós estamos apresentando uma aparência de alegria, de felicidade. Muitas vezes estamos enganando os outros e nos enganando também. Nos enganando, porque se nós não estamos bem, nós precisamos externar para aquele que está próximo da gente que nós estamos precisando de ajuda. É assim que funciona. Isso significa humildade. Aquele que tenta se enganar e enganar os outros diante da realidade íntima que está passando é um sentimento de orgulho, não querer demonstrar como na verdade está. Quer deixar, quer fazer com que os outros não saibam o que realmente se passa na sua intimidade. É um sentimento equivocado, um sentimento de orgulho. Outro grande ensinamento que nós encontramos aqui neste item é a questão da eutanásia. É abordado especificamente aqui. Perguntado para a espiritualidade se não seria direito da pessoa ser poupado do sofrimento diante de uma situação que ela chegou, onde não há perspectiva de melhora íntima, não há perspectiva de melhora da sua saúde, apenas a perspectiva que se vê naquele momento é o falecimento, é a morte. É perguntado se não temos o direito de aliviar essa dor, esse sofrimento da pessoa. A resposta é taxativa. Nós não temos esse direito. E ainda eles nos questionam. Quem pode afirmar que chegando naquele momento extremo, o Pai não retire a pessoa daquele momento extremo e restabelece a saúde dele? Quem pode afirmar que não é necessário para que ele passe por esse processo de sofrimento? Enquanto está passando por isso, o seu corpo está ali, internado, imóvel, aparentemente até sem vida visível, mas o espírito ligado àquele corpo ainda está em reflexão, ainda está com possibilidade de analisar toda a sua vida, os seus atos praticados. Em espírito, está fazendo uma análise da sua vida, está fazendo. Então, quem garante que o Pai não permita que isso aconteça para que aquele espírito seja constrangido a fazer essa reflexão? O que normalmente, se estivesse bem com saúde, não faria e continuaria tendo um comportamento totalmente equivocado. Então, nós não sabemos dos desígnios de nosso Pai. O que significa dizer? Nós não temos o direito de interromper a vida de ninguém, achando que nós estamos sendo bonzinhos, que nós estamos sendo altruístas, legais com o outro, para evitar que ele sofra. Será que ele está sofrendo do jeito que nós acreditamos? É mais fácil nós, a família, quem está do lado aqui, estar com um sofrimento muito maior do que o próprio moribundo que está ali, naquela situação. Nós não temos como avaliar tudo isso. Só o Pai. Portanto, só a Ele cabe decidir o momento do nosso desencarne, o momento da extinção do nosso corpo físico e o retorno em espírito para a pátria espiritual. Nós não podemos esquecer das consequências de tudo isso. Todo esse comportamento aqui equivocado, das consequências no retorno ao plano espiritual, que pode nos deixar de uma maneira muito perturbada lá, rebeldes, inclusive nos colocando numa situação até de inimigos daquele que achava que aqui estava praticando o bem em relação a nós. Então,
existem muitas variantes, muitas situações, e o Pai, determinando isso, está nos protegendo. Protege aquele que está passando por aquela situação, a situação difícil, onde o Espírito reflete sobre sua vida, e se chegar o momento do desencarne, vai passar pelo desencarne, que todos nós vamos passar, e se chegar naquele momento restabelecer a saúde, tudo bem também, ótimo, desde que aproveite essa oportunidade para refletir sobre a sua vida e mudar seu comportamento, se isso for necessário. E nós que estamos aqui também somos abençoados pelo Pai, e nos protege, porque com esse entendimento nós não vamos ter débitos em nossa existência. Porque eu posso muito bem, achando que eu estou ajudando, cometer um homicídio nessa situação, se eu for o autor daquele que vai abreviar o sofrimento do outro. Estarei cometendo suicídio, estarei tirando a vida, antecipando a morte de alguém. Então, essa proteção é valiosa e vem através do conhecimento. Conhecimento que a doutrina espírita nos traz neste item. Quero fazer a leitura de um pequenino trecho para a nossa reflexão. Estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Nós temos que fazer de tudo, expiação aqui no sentido de sofrimento, de aflição. Nós temos que fazer de tudo para abrandar a dor do outro. Porque não é porque nós compreendemos que se alguém está passando por um processo dolorido, é porque aquilo faz parte da realidade daquela pessoa e ela tem que passar por isso. Porque o Espiritismo não pode nos tornar insensíveis em relação ao sofrimento do nosso próximo. Senão, algo está errado. Não deve ser assim. Nós temos que ter a empatia, nos colocar no lugar do outro. Então, se está ao nosso alcance fazermos algo para abrandar o sofrimento alheio, nós temos que fazer isso. Não é porque ele está passando por aquilo que nós temos que deixar o outro passar. Nós temos que fazer de tudo para melhorar a situação do outro, diminuir o seu sofrimento. Se ele já aprendeu com aquele processo que ele está passando dolorido, com certeza o Pai vai interromper o sofrimento daquela pessoa e vai restabelecer a sua saúde. Com certeza. Porque nada nesse mundo nos acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Se o propósito da compreensão, do entendimento já foi atingido, não tem razão de continuar o sofrimento. Não tem razão. E isso vale para nós também. Vale para nós. Nós temos que nos esforçar de todas as maneiras possíveis para abrandar as dores, os sofrimentos que nós estamos acometidos. Estamos passando por provas difíceis, situações difíceis. Vamos ver o que está ao nosso alcance para aliviar esse sofrimento. A busca de um médico, a mudança de comportamento, a obtenção de um medicamento. Temos que fazer de tudo para isso. O Pai coloca isso à nossa disposição. E não fazer como aqueles da Idade Média, que através do instrumento do silício aplicavam dores neles próprios, como se isso fosse melhorar a visão de Deus em relação a eles, ou como se isso fosse apagar, entre aspas, o pecado que já foi cometido lá atrás. Sofrimento não apaga pecado de ninguém. Sofrimento não nos dá carteirinha de acesso à paz espiritual. Não é o sofrimento, é o aprendizado que nós tiramos de tudo isso que nós estamos passando. Nós só fizemos uma pincelada, algo bem pequeno em relação à grandeza do conteúdo de ensinamento deste item. Mais uma vez eu peço aos amigos que façam a leitura. É enriquecedor ter
ter esse conhecimento. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe e nos ampare. Que desta maneira, através do estudo do conhecimento, possamos compreender as decisões que nós precisamos tomar em relação a nós e em relação ao nosso próximo. Que possamos assim sermos úteis, que possamos assim sermos caridosos e dessa maneira ir possibilitando na vida futura, amanhã ou depois de amanhã e assim por diante, irmos possibilitando um estado melhor de consciência e de equilíbrio espiritual. Abençoe a todos os nossos parentes, amigos, colegas, desconhecidos que estão necessitando de ajuda agora. Assim seja. Meus amigos, então o recadinho dessa análise foi esse de hoje. Agradeço a boa vontade de todos até este momento. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.